Às vezes, somos induzidos a lutar por causas que não são nossas. Talvez para ter o sentimento de pertencimento a algum grupo, ou querer castigar o mundo por ele, às vezes, ser injusto conosco. Talvez somos mesmo injustiçados e limitados pelo meio em que vivemos. Mas lutar por uma causa não necessariamente garante mais condições. Se você luta por algo, é porque você quer uma vida melhor. E se eu te dissesse que, se essa energia fosse empregada em você mesmo, traria 100 vezes mais resultados? Isso é clichê, mas se quer mudar o mundo, arrume o seu quarto. Você não pode arrumar o quarto dos outros. Cada um tem que arrumar o seu. Em outras palavras, use o poder do egoísmo para crescimento pessoal. Cuide de si, se responsabilize pelos seus erros, pela sua moral e pelos seus valores. Vire as costas para a Matrix. Dependa menos dela, se preocupe menos com ela e deixe um Ei Copini, estou aqui. Se tu vê meus vídeos, é porque tu tem algum interesse em algum crescimento pessoal, ou talvez não acredita nisso, não tem problema, talvez se interesse pela parte filosófica, por entender a sociedade em que tu vive, ou pelo estilo de vida que é passado aqui. Mas eu sei que, mesmo vendo os meus vídeos, tu luta por uma causa. Tem alguma causa em que tu se identifica, em que tu luta. Eu quero te questionar, quero te fazer pensar por qual causa você está lutando, no que tu acredita. Existe alguma causa que tu luta? Existe algum grupo que tu faz parte? Gostaria que tu pensasse por que tu acha que as pessoas criam causas, por que elas existem? Elas se formam naturalmente? Ou alguém arquiteta para que simplesmente, artificialmente, as pessoas se identifiquem e lutem por elas? E por que sempre as causas, sempre se destacam duas causas e que são causas opostas, onde uma odeia a outra e forma-se então uma espécie de duelo dialético, onde um grupo tem que odiar o outro? Para mim isso é o dividir para controlar de Maquiavel. Deixa um Ei Copini, tô aqui, e me conta nos comentários qual é a causa que tu luta. Me diz aí pelo que você tem lutado, no que você tem acreditado. Eu não acredito em psicologia positiva, não acredito em autoajuda, eu não acredito em melhoramento do mundo, em fazer um mundo melhor. Acredito que o mundo se muda, mas conforme o melhoramento pessoal de cada um. E esse melhoramento pessoal no sentido moral, ele funciona mais ou menos assim. As pessoas sendo como rochas brutas, pontudas, se batendo e se machucando. E assim elas melhoram. É um exemplo da sociedade de hoje, onde tudo está rápido e tudo cansa. Estamos sempre cansados, sempre ocupados, e isso machuca. Machuca no sentido psicológico, mental. Desenvolvemos doenças hoje, emocionais, depressão, ansiedade, burnout, déficit de atenção, tudo relacionado à aceleração do mundo hoje. Tem pessoas que acham muito importante ter uma causa para lutar, porque talvez dentro delas se sintam sozinhas, sem perspectiva, e talvez tiveram uma adolescência sem amigos e precisam se sentir parte de um grupo. E talvez venham, principalmente na internet, pessoas que pensam iguais, que acreditam mais ou menos nas mesmas coisas, e isso se forma uma causa, uma bolha social, e essa pessoa passa a consumir conteúdos digitais relacionados àquilo que ela acredita, YouTube, Instagram, e o algoritmo, que funciona muito bem, passa a jogar para essa pessoa somente conteúdos relacionados ao que ela já acredita. O teu algoritmo, da tua rede social te conhece mais que tu mesmo, então acontece um fenômeno onde você é jogado constantemente para conteúdos que você já acredita, estando impossibilitado de conhecer novas coisas e ver o outro lado das coisas, o outro lado da moeda. Você é uma pessoa limitada, um pensamento limitado, um ponto de vista limitado. E é claro, se o algoritmo joga para você conteúdos que você tem tendência a clicar, assistir, gostar e ficar até o final, ele sai ganhando, porque ele pode abrir um espaço e jogar um anúncio para ti. Quanto mais tempo tu fica na plataforma, é melhor para eles, isso é lógico. Muitas pessoas estão gastando muito de sua energia, da sua paz mental, da sua tranquilidade, lutando por uma causa, onde essa causa geralmente tem um vilão.
E geralmente as pessoas que lutam por uma determinada causa, elas sequer sofreram pelo que a causa prega. Não todas, mas as pessoas não foram realmente vítimas. E se foram, foi pouca coisa. Lutas por causas sociais hoje em dia fazem com que as pessoas se reencontrem umas com as outras, que formem grupos e que não se sintam sozinhas. Porém, elas não sabem lidar com isso e colocam toda a energia e perspectiva de melhora naquilo que aquela causa luta, que geralmente é baseado em algo que não se sustenta e não tem esperança nenhuma de mudar alguma coisa no mundo real. Eu não acho que alguma causa social vai fazer alguma diferença na vida de alguém. O que eu acho é que essas pessoas, se você é uma dessas pessoas, você luta por uma causa, deveria parar de lutar por uma causa social, né, do todo, e lutar pela sua própria causa. Sua própria causa sempre é você mesmo. Não coloque nenhuma perspectiva de crescimento, de melhora na tua vida em coisas que não dependem exclusivamente de você. Mesmo que talvez a minha realidade seja menos afetada pelo meio do que a realidade do outro, do que a sua realidade. Vão ter pessoas que vão ter mais adversidades formadas pelo meio em que elas vivem do que outras pessoas. Ou seja, as coisas vão ser mais fáceis para uma pessoa do que para outra pessoa. E está tudo bem. Essa pessoa, se quiser passar por esses obstáculos, obviamente vai se tornar mais forte naquilo que ela se propôs em trabalhar na vida dela. Lembrando mais uma vez que nós não estamos falando de psicologia positiva, não estamos falando de motivação pessoal ou algo nesse gênero. Nós estamos falando de gaste menos tempo com causas sociais. Coloque a tua perspectiva de mudança não na causa que tu participa, naquilo que tu acredita, orientação política que tu acredita, na tua formação social, mas coloque somente no teu indivíduo. A melhora do mundo, ela acontece quando o indivíduo melhora. E a única pessoa capaz de mudar o indivíduo é o próprio indivíduo. Eu falo aqui para indivíduos, eu não falo aqui para uma massa de pessoas, eu não estou em cima de um palco falando para várias pessoas. Eu sei que várias pessoas me assistem, mas é como se eu estivesse falando de um para um. Eu estou falando para você. Só que tem vários vocês, né? Mas eu estou falando para indivíduo, de indivíduo para indivíduo, e não de um indivíduo para uma massa de pessoas. Porque eu não acredito que massa mude. Eu não acredito que se possa fazer nada para um melhoramento quando se fala para várias pessoas. Só pode ter um melhoramento interno. Quando tu tem um melhoramento interno, entenda melhoramento interno por saber lidar com aquilo que está dentro de ti, controlar, entender as tuas próprias emoções, lidar com as tuas frustrações, saber que o mundo tem um funcionamento, sim, e ele te afeta brutalmente, te fazendo se sentir incapaz, te fazendo consumir cada vez mais coisas, né? Ser cada vez mais vítima do consumismo, por exemplo. O mundo precisa disso para girar, só que você sai perdendo. E aí o melhoramento do indivíduo faz com que você seja mais livre disso. Por isso se usa um termo que cabe muito bem aqui: sair da Matrix, transcendência, se afastar, se afetar menos. Isso é um melhoramento do indivíduo. Não adianta um melhoramento ao nível global se as pessoas estão infelizes, se o mundo faz as pessoas infelizes. Do que adianta os números mudarem, mas você, dentro de você, está infeliz, está irritado, está atrasado, está se sentindo insuficiente, a ponto de não conseguir conviver com outras pessoas, a ponto de andar na rua e sentir que o ser humano não se suporta, porque todos estão infelizes, provavelmente porque estão se sentindo insuficientes, provavelmente porque foi implantado nessas pessoas desejos que elas não têm, desejos de ter coisas, de ser alguma coisa que elas não podem ser, de ter coisas que elas não podem ter, de olhar para o outro e ver que o outro é sempre melhor, de olhar para o relógio e ver que está sempre atrasado, de chegar no final do dia e ver que não conseguiu fazer a metade das coisas que deveria ter feito, não porque essa pessoa é lerda, atrasada, mas porque ela colocou muitas coisas para fazer, ou o mundo colocou muitas coisas para ela fazer. Então, o melhoramento cabe a um entendimento sobre como o mundo funciona, como você funciona e como uma coisa reage à outra. E aí vem o melhoramento do indivíduo, nunca das massas. A causa deve ser sempre sua, sempre você consigo mesmo. Forte em solidão e solitário em companhia. Deixa um like no vídeo, se gostou, se entendeu.
Obrigado pela atenção.